Na guerra comercial chegou a vez da União Europeia. Washington vai impor tarifas de 30% para os produtos vindos da Comunidade Europeia a partir de 1 de agosto. O anúncio foi feito por Donald Trump, que publicou na rede Truth Social a carta que enviou à Presidente da Comissão Europeia. No documento, o presidente norte-americano diz que 30% é menos do que o necessário para eliminar o déficit comercial entre os dois lados e que esta taxa pode aumentar ainda mais caso a União Europeia decida retaliar. Mas Bruxelas pode fazer isso mesmo. Numa declaração escrita, Ursula von der Leyen diz que a Comissão Europeia continua a tentar chegar a um acordo com os Estados Unidos até o dia 1 de agosto, mas ao mesmo tempo pode também responder de forma proporcional. 30% é o valor do momento para o presidente norte-americano. É também esta a tarifa que vai aplicar aos produtos vindos do México. Trump acusa o país de continuar a propagar o fentanil nos Estados Unidos devido à falta de controlos nas fronteiras e às atividades dos cartéis. Apoiantes do presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva protestaram esta quinta-feira em São Paulo contra o presidente dos Estados Unidos Donald Trump e a favor da tributação dos super-ricos. Lula promete impor tarifas retaliatórias aos Estados Unidos se Trump cumprir a promessa de aumentar os direitos aduaneiros para 50%. Trump anunciou este aumento em solidariedade com Jair Bolsonaro, o antecessor de Lula, que está a ser julgado por conspiração para se manter no poder após a derrota eleitoral de 2022. A pressão migratória na ilha grega de Creta está a aumentar, com o número de migrantes nas províncias de Chania e Rétimno a ultrapassar já os 1.500. Durante a noite foram avistadas 520 pessoas numa embarcação ao largo da ilha vizinha de Gavdos, depois transferidas para Lavrio, na província de Ática, no continente, uma vez que as estruturas e os alojamentos existentes em Creta já ultrapassam os limites. Como dizem as autoridades locais, a embarcação foi detectada a 17 milhas náuticas a sul de Gavdos, com mar agitado e ventos fortes. A operação envolveu um navio de alto mar, um cargueiro com pavilhão das Bahamas, 2 aviões e 4 barcos de apoio. Em Aguiá, aldeia da província de Chania, há cerca de 900 migrantes, enquanto em Rétimno o número de migrantes alojados em locais inadequados é superior a 600. Os municípios e as associações de trabalhadores portuários alertam para o risco da situação se tornar incontrolável e apelam ao governo para que tome medidas. Nos últimos meses houve discussões sobre a criação de zonas de acolhimento temporário na ilha, mas a situação não avançou. No entanto, tendo em conta a nova situação, as autoridades pedem a criação de locais específicos para evitar a dispersão de milhares de pessoas. As preocupações com o aumento dos fluxos intensificaram-se depois da visita da delegação europeia à Líbia. O comissário Magnus Brunner foi expulso de Benghazi e declarado persona non grata. O comissário europeu para a migração e 3 ministros do bloco foram expulsos da Líbia na terça-feira devido àquilo que Bruxelas disse ser um erro de protocolo. Após uma reunião com o governo líbio em Trípoli, a delegação europeia deveria encontrar-se em Benghazi com o Marechal Haftar, o homem forte do leste da Líbia. Mas este terá tentado forçar a mão da delegação europeia, impondo a presença dos seus ministros. It was simply a ruse by Haftar to try to legitimize this government in the civilian face of his military dictatorship. And so when the ruse didn't work, and when the EU ambassador and other diplomats said that they are unable to meet with the government, well, Haftar, as the English say, he threw his toys out of the pram. He PNG'd the European diplomats and essentially sent them back to Europe because he was not able to use them for this political charade that he was trying to pull off. A Líbia está dividida em 2 partes. A oeste lidera o governo de unidade nacional reconhecido pela ONU. O leste é controlado pelo Marechal Haftar, chefe do autoproclamado Exército Nacional Líbio. A União Europeia colabora com o país na luta contra a imigração ilegal e as redes de contrabando. Nos últimos anos, as travessias para a Europa a partir do leste da Líbia têm vindo a aumentar.
The EU has been collaborating both from the EU and from the member states, especially from Italy, with the Libyan Coast Guard in the west to try to somehow cut down the flows of migration. And the EU has also been supporting the efforts of the Libyans to take back the migrants once they're back on Libyan soil. That, of course, has been controversial because there's been a lot of questions about their human rights, about the treatment that they receive when they're in Libya. No entanto, existem dúvidas sobre a necessidade da União Europeia manter conversações com o Marshal Haftar. We are empowering a Russian proxy who is antagonistic to European interests. And so, once we clear away all of the mess of the current crisis, it becomes quite clear that what Europe really needs in Libya is a stable government and a sovereign government. Em particular, acusa a família Haftar de recorrer à migração como instrumento para obter concessões do bloco. Nos últimos dias, o enorme fluxo de migrantes chegou às ilhas gregas. Ursula von der Leyen esteve reunida com líderes mediterrâneos em Roma, tendo sido acordado o envio para a Líbia de uma nova delegação do bloco para fazer face à atual crise migratória. A reunião, que contou com os primeiros ministros da Grécia, Itália e Malta, realizou-se à margem da Conferência de Recuperação da Ucrânia. Os líderes concordaram em intensificar os esforços para combater o aumento do número de embarcações de migrantes que chegam às costas europeias, em grande parte provenientes da Líbia. A última delegação da Comissão Europeia foi expulsa do país na terça-feira. Esta nova missão será acompanhada pelos ministros competentes dos referidos Estados europeus. A Grécia indica que tem vindo a interceptar a uma base diária embarcações que transportam centenas de migrantes, todos eles originários da Líbia. E introduziu, por isso, medidas de emergência para conter o fluxo migratório. Já um porta-voz da Comissão Europeia assegurou que Bruxelas está empenhada em ajudar os Estados-membros a enfrentar a crise e que oferecerá todo o apoio necessário para combater o que considerou ser uma situação excepcional. Com a intensificação dos ataques russos e a incerteza sobre um eventual cessar-fogo, os esforços para reconstruir a Ucrânia devastada pela guerra nunca foram tão urgentes. A quarta edição da Conferência sobre a Recuperação da Ucrânia terminou em Roma esta sexta-feira, com mais de 10 mil milhões de euros a serem afetados a esse fim e ecoando a promessa de não se deixar a situação do país cair no esquecimento. O custo da reconstrução da economia ucraniana já atingiu os 524 mil milhões de dólares, quase 3 vezes a produção económica prevista para 2024. Questionamos o Banco Mundial sobre a importância dos esforços de recuperação serem acompanhados de reformas. So we coordinate very closely as the international community to make sure that anything we do on assisting Ukraine on thinking through the reforms is actually aligned with their EU accession agenda. So the types of reforms they're looking at is, of course, creating a much more competitive economy, one where the public and the private sector play a significant role, one where the human capital is lifted up through better education standards, access to health care, social safety nets that are targeted but also funded, and very importantly, reducing the footprint of the state. Neste momento, a Ucrânia enfrenta o desafio sem precedentes de cumprir os seus compromissos financeiros enquanto os combates prosseguem. I'm quite upset about the situation with the economy. Although it's very resilient and it has been growing since 2022, business is recovering, there are great government programs to do so. However, we are getting to the point where all the expectations about the length of the war are wrong. So it was expected in all the projections on the macro situation that it's going to be ending in the mid-2025. And so it means that for the end of this year and for the next year, there is not enough external financing, not enough commitments on weapons, and there is, according to me, not enough attention to this at the URC. The level of participation at this edition of the URC that has taken place in Rome has been significant. The presence of so many companies and businesses has been one of the main highlights, showing the importance of fostering engagement between the private and public sectors and of keeping Ukraine's reconstruction high on the global agenda. Giorgio Orlandi for Euronews in Rome.
igrejas, monumentos e bibliotecas. A Rússia danificou ou destruiu em 3 anos de guerra mais de 500 sítios culturais na Ucrânia, incluindo 150 locais religiosos, segundo a Unesco. Uma estratégia deliberada de Moscovo, acusa o Comissário Europeu para a Cultura. This is deliberate, this is coordinated, and this is strategic. Because our enemies, the aggressors, Russian aggressors, know that a nation is more than just territory. A nation is the people, it's the stories, it's the tradition, it's the values, it's their culture, which is why we must be strong on this point. We must continue to support our Ukrainian friends. A proteção do património cultural de Kiev esteve no centro da Conferência sobre a Recuperação da Ucrânia em Roma. A Comissão Europeia e 25 Estados-membros vão unir esforços para apoiar a preservação da cultura ucraniana, anunciou o Executivo Comunitário na quinta-feira. Serão dedicados mais 2 milhões de euros para ajudar o setor cultural do país, elevando a sua contribuição para 48 milhões de euros desde o início da guerra. So the war in Ukraine, it's not just a war for territory. It's a war on values, it's a war on culture. And Ukrainian culture is part of European culture, which is why we must recognize its value and why we must protect it. We must look at what is happening in Ukraine, because whenever democracy is under attack, culture is always the primary target, which is why culture must be the primary defense as well. A destruição deliberada de património cultural é um crime de guerra, segundo a ONU.